E aí pessoal, Beto aqui, mais um vídeo no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho, você deve ter visto no título do vídeo, né? Mas vou falar um pouquinho sobre arquitetura de software, né? Hoje em dia, eu tinha falado em alguns vídeos anteriores, né? Sobre o papel do programador, né? O programador pleno, pleno não, mas o programador júnior, né? Que os dias deles estão contados, né? Hoje em dia a IA ela faz muita coisa, né? Muita coisa que o Júnior faria, né? E muito mais rápido, obviamente, né? Porque ele faz isso num piscar de olhos, né? E assim, então você acaba sendo obrigado a conhecer outras coisas, né? Evoluir, né? E essa evolução se dá também pelo fato de você ter que conhecer um pouco mais de arquitetura de software, né? Afinal de contas, você está trabalhando. Hoje em dia não existe muito mais o cara que é somente ou um desenvolvedor, ou o cara é só um arquiteto, ou o cara é só um cara que mexe com infra, né? Então, assim, são coisas que vão se complementando, né? Então, hoje em dia, um programador não precisa saber somente, vai fazer, não precisa saber somente algoritmo, né? Ele tem que conhecer muito mais coisas, né? E uma dessas coisas é a arquitetura de software, né? Desculpa pelo barulho aqui, minha cadeira tá maravilhosa, cara. Perdão, perdão. Então a gente começa a pensar, né, como que a gente pode evoluir por esse lado, né? Existem alguns pontos que eu queria citar com vocês aqui, tá? E a gente vai discutindo em cima disso. Eu peço que vocês entrem nos comentários, engajem um pouco ali para poder dar uma ajuda ali para mim, assim, né? Ok? Vamos lá então. Escalabilidade, né? Você tem que ter escalabilidade para poder ter uma boa aplicação ali também, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre o que é escalabilidade, né? Mas tem que pensar muito sobre isso, né? Outro ponto importante também é a manutenibilidade, né? Tem que ser fácil a manutenção, né? Esse é um ponto, né? Outro ponto também é a questão da redução de custos, né? Recursos arquiteturais, costumam sair caro para a companhia, né? Porque você tem que refatorar esses erros arquiteturais, né? Isso gera custo, né? Isso está caro. Então você precisa sim ter uma preocupação com redução de custos, né? Outro ponto também é alinhamento com o negócio. Não adianta nada você construir uma arquitetura maravilhosa e não vai atender o público, né? Que é realmente o público alvo, né? Que não vai atender que o PO deseja, né? Ou o que o cliente deseja, né? Muitas vezes o cliente é o PO, mas às vezes não, tá? Eu posso falar um outro vídeo sobre isso aí também, inclusive, né? Outros pontos importantes também é citar componentes arquiteturais, né? Onde você... É muito importante você não impactar requisitos... aliás, respeitar requisitos não funcionais, né? Como, por exemplo, segurança, performance, disponibilidade e robustez. Facilita a comunicação, né? Então, você desenvolver diagramas e modelos arquiteturais, isso facilita muito a comunicação do seu trabalho, né? Inclusive, me deu uma ideia agora de falar um pouquinho sobre DDD, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo, né? Que a filosofia do DDD eu acho interessantíssima, eu acho que vale a pena a gente poder discutir. É importante falar também, né, que um software sem arquitetura é um prédio sem fundação, né? Você acaba não tendo a robustez devida, né? E você acaba não tendo a arquitetura devida. Acabou de passar um avião aqui, mas espero que vocês tenham me entendido ali, né? Mas enfim, é isso. Se você não tem um software, uma arquitetura definida, você tem um prédio sem fundação. Eu acho que isso é importante falar, né? Importante falar também que a arquitetura de software não é sobre usar frameworks, né? Usar um framework X ou Y, né? Mas é importante falar que um framework, né, é um ponto importante, obviamente, né? Mas mais importante ainda falar sobre decisões que vão durar anos, né? Então você tem que ter uma fundação muito boa, muito concisa para poder desenvolver essa aplicação, né? Então, o que eu estou pensando aqui em fazer mais para frente, né? Um estudo de caso com vocês, onde nós vamos discutir uma arquitetura. Eu vou bolar uma arquitetura aqui e a gente vai discutir em cima disso. O que vocês acham?
Só preciso que vocês me dêem um feedback aqui, né? Se vocês querem realmente isso ou não, né? E por fim, né, se você acha arquitetura caro, tente corrigir um erro de má arquitetura, né? Então, imagino que o retrabalho vai ser muito maior, né? Pessoal, acho que é isso. Obrigado aí pelo apoio ali. Vocês viram os outros vídeos, eu fiquei bem feliz mesmo. Muito obrigado mesmo, né? E vamos nos falando, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau.